Você já teve hipoglicemia? Já teve aquele suor, aquela tremedeira, aquele calor, aquela confusão? Ou será que você nunca teve hipoglicemia e nem faz ideia do que tem que fazer caso tenha uma? Nesse vídeo aqui eu quero te falar as causas, as consequências e como evitar ter uma hipoglicemia e como tratar também. Meu nome é Carla Macanhã, eu tenho diabetes tipo 1 desde 2001 e compartilho no YouTube e no Instagram a minha vivência, experiência e estudos sobre o diabetes tipo 1. E se esse é um tema que faz sentido para você, que você está curioso, você quer saber mais, faz sentido, aproveita, já segue o canal e já ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo por aqui. Vamos começar pelo que é hipoglicemia. Gente, hipoglicemia, eu sempre gosto de falar o que significa a palavra. Hipo é baixa, pouca. Glicemia é uma mistura, o gli é de glicose e semia vem de sangue, então é pouca glicose no sangue. Então, uma hipoglicemia é quando a gente tem um nível abaixo do normal, do esperado, de açúcar, de glicose no nosso sangue. Os níveis normativos, quando você faz o exame de sangue lá, dá de 70 a 110, né? 70 a 100 em jejum, acima de 100 começa a ter uma tendência diabetes. Mas, basicamente, hipoglicemia é quando os nossos níveis caem para baixo de 70. E isso pode acontecer por diversos motivos que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Mas o que você precisa saber é que hipoglicemia é uma complicação aguda, não só para quem tem diabetes, mas é muito comum para quem tem diabetes, mas ela é uma complicação aguda e que precisa de tratamento instantâneo, tá? E quais são as causas mais comuns de uma hipoglicemia? Então vamos entender. Se a gente tem uma quantidade normal de glicose que tem que estar no sangue, da onde que vem a glicose que normalmente a gente tem no nosso sangue? Vem da nossa alimentação. Então a gente come e a gente restaura os níveis de glicose. O diabético tem o problema que não produz insulina e daí os níveis de glicose sobem demais e a gente precisa tomar insulina manualmente. Então a glicose que está no nosso sangue, via de regra, vem da nossa alimentação. Então, a causa mais comum que a gente pode pensar é quando a gente não come, a gente tem hipoglicemia. Mas não é tão simples assim quanto poderia ser, né? Quanto a gente fazendo essa lógica. Porque senão, quando a gente dormisse, a gente teria hipoglicemia, já que a gente está passando um período sem comer. Isso eu tô falando de qualquer pessoa, não é só do diabético, não é só pro diabético. A hipoglicemia ela pode acometer qualquer pessoa. Então, o nosso corpo tem reservas de glicose para a gente usar por algum período de tempo enquanto a gente não come, durante jejuns, por exemplo. Afinal, dormir é um jejum, a gente fica ali 8, 6 horas, depende da quantidade que você dorme, 12 horas sem comer, é um jejum. Então, nosso corpo utiliza a reserva de glicose que tem armazenada lá no fígado, tá? Não vou entrar aqui em detalhe, mas a gente tem uma reserva de glicose lá no fígado. Então, a gente não entra em hipoglicemia. Então, por que às vezes ao longo do dia a gente tem hipoglicemias? E principalmente agora eu vou focar mais no caso do diabético. Via de regra, de forma geral, quando a gente tem hipoglicemia, quando o DM1 tem hipoglicemia, é porque tem muita insulina no sangue. Mais insulina do que deveria. Ou a gente tomou a insulina a quantidade normal e comeu menos, ou a gente tomou a quantidade normal e fez atividade física e daí ficou insulina em excesso, ou até mesmo remédio oral. Não vou entrar também no mérito de remédio oral, mas se você toma remédio oral e você não comeu, esse remédio oral vai fazer efeito e você vai ter uma hipoglicemia. Para o diabético, longos períodos também podem levar à hipoglicemia. Mas a gente tem que entender o porquê, porque tem vários motivos que o período sem comer pode levar à hipoglicemia. O mais comum é quando a insulina basal, aquela insulina de ação lenta, está numa dose errada, está acima do que deveria estar. E daí o diabético, se ficar 2, 3, 4 horas sem comer, tem uma hipoglicemia. Então, se você está ficando um tempo sem comer e tem hipoglicemia, provavelmente a dose da sua basal está acima do que deveria. E você precisa procurar um médico, procurar o seu médico, para tentar ajustar essa dosagem, porque o diabético nunca pode ter hipoglicemia só porque ficou sem comer. Outros motivos também, como eu falei, o exercício intenso. Então, se você faz atividade física e não reduz a quantidade de insulina que você deveria tomar, que você tomou, ou não come o suficiente para cobrir aquela atividade física, você também pode ter uma hipoglicemia. E é claro, pessoal, a gente não pode esquecer, álcool
tem um efeito rebote muito forte que normalmente leva a hipoglicemias depois de um tempo. Então, hoje eu não bebo mais, mas quando eu bebia, eu sempre tinha uma hiperglicemia ali próximo do momento que eu bebia, até porque eu bebia e comia também para não ficar de estômago vazio, e depois sempre vinha um efeito rebote de hipoglicemia. Então tem que tomar muito cuidado. Eu até recomendo que você, se tem DM1, a melhor coisa, não só DM1, se você tem diabetes, a melhor coisa é você parar de beber. Sei que é difícil, mas é o mais saudável para você, para evitar complicações de longo prazo e até de curto prazo. E é também mais saudável para todo mundo, né? Afinal, para quem que é saudável beber álcool? Então vamos entender por que a hipoglicemia é tão perigosa. Você já entendeu que o nível de glicose, de açúcar no sangue, que baixou. E qual que é a consequência disso? Para a gente entender isso, pessoal, a gente precisa entender que tem algumas células do nosso corpo que conseguem absorver a glicose sem a necessidade de insulina. Sabiam disso? Não é toda célula que precisa de insulina para que a glicose entre dentro dela e essa célula consiga produzir energia. E a principal célula, o principal órgão capaz de fazer isso, sabe qual é? É o nosso cérebro. O nosso cérebro tem acesso direto à glicose do nosso sangue. Não precisa de insulina. Por quê? Porque o cérebro precisa de muita glicose. É até uma forma do nosso corpo, é uma contingência, né? Então, se não tem insulina, mesmo que eu tenha altas doses de glicose no sangue, não estão entrando nas minhas células para fazer energia, o meu cérebro ainda tem acesso a essa glicose. Então, quando a gente tem um baixo nível de glicose no sangue, o nosso cérebro fica sem acesso à glicose que ele precisa. E daí os nossos neurônios começam a entrar em autofagia, que é se autoalimentar, e começam a mandar sinais absurdos para você comer alguma coisa e repor aquela glicose o mais rápido possível no seu sangue. Sinais como tremedeira, suor frio, confusão, visão embaçada, visão escura. Já passou por alguns desses sintomas? Tudo isso é o seu cérebro sofrendo imediatamente consequência da falta de glicose no seu sangue. E daí vem aquela fome absurda. Então, quando a gente tem hipoglicemia, a gente tem aquela fome de querer comer o mundo inteiro. A gente já comeu a balinha, o açúcar que for, o suco ali para repor, mas a gente ainda fica obcecado atrás de comida até aquela sensação melhorar. A taquicardia, né? A gente fica alucinado, fica nervoso, fica estressado atrás de comida, com taquicardia, e ao mesmo tempo a gente se sente fraco, né? É como se a gente pegasse as coisas e não conseguisse pegar direito, a nossa mão tá bamba, a gente tá confuso, aquela confusão mental, aquele fog, né, que a gente fala, parece ter uma neblina na nossa cabeça. Tudo isso é o nosso cérebro mandando sinal dizendo: estou sem glicose e isso pode me matar. Você precisa repor essa glicose o mais rápido possível. E, gente, para vocês terem noção do quão perigoso é ter uma hipoglicemia, a hipoglicemia ela pode não só levar a desmaios, mas também a convulsões. E outra coisa também que a gente não fala tanto, mas que é tão importante quanto, quando você desmaia, olha só, você pode cair e bater a sua cabeça. Então, se você sente alguma sensação de hipoglicemia muito severa e sente que vai desmaiar, a melhor coisa, claro, procurar a comida, já procurar ir comendo, né, o que você precisa, repondo a glicose, mas senta no chão, já deita, para evitar que você tenha uma queda caso você desmaie, caso a visão fique embaçada, caso você perca o equilíbrio, porque a queda pode causar uma série de problemas. Você pode bater a cabeça, você pode torcer a perna e depois não conseguir levantar. E se não for tratada rapidamente, pode causar sim dano cerebral por falta de oxigenação no seu cérebro. Então você pode ficar ali o tempo que se for muito agressiva a hipoglicemia, ficar muito tempo seu cérebro sem receber glicose, também não vai receber oxigênio. E daí você pode ter alguma lesão e acabar voltando, né? Não voltando 100% como você foi. Segundo a SBD, a forma correta de tratar uma hipoglicemia é ingerir de 15 a 20 gramas de açúcar, de glicose, né? E esperar até 15 minutos para ver se você se recupera. Se não se recuperar, você ingere novamente essa quantidade. Mas é claro que, e é super compreensível, quando a gente está ali na hipoglicemia, a gente às vezes perde um pouco a noção e daí a gente começa a comer tudo, começa, né, ficar maluco ali por comida, come demais, toma um suco de laranja, daí come queijo, daí come o açúcar, come o chocolate,
Muita gente, e eu sei que você faz isso porque eu já fiz também, aproveita para comer mais do que devia. Agora eu posso comer doce. Não, doce é remédio. Açúcar, para você, tem que ser tratado como remédio, principalmente quando você tem uma hipoglicemia. Porque uma das coisas mais comuns quando o DM1 tem uma hipoglicemia é ter uma hiperglicemia rebote. E a hiperglicemia vem, pessoal, porque você comeu demais. E daí você vai do 50 para o 400. E daí você fica o dia inteiro acabada. Eu sei que você fica, porque eu já fiquei assim também. Porque é tão cansativo e bater um 50, bater um 40 às vezes as pessoas batem 29, eu já cheguei a 29. E depois, 3 horas depois, você tá lá em 400. Imagina o que é isso para o seu corpinho, para o seu organismo, para o seu cérebro. É uma mudança muito brusca de verdade. Então isso daí leva mais ao desenvolvimento de complicações do que manter só alta sua glicemia. Quanto mais estável, melhor. Mesmo que seja um estável ali na casa dos 170, dos 160. Isso é melhor do que ter uma hipoglicemia e uma hiperglicemia. E eu sei que muita gente passa por isso todos os dias, porque por muito tempo, quando eu tinha a minha insulina desregulada, com as doses desreguladas, eu também passava. Por isso que é tão importante para o DM1 ter sempre consigo, né, uma fonte de glicose. Pode ser um gelzinho Glinstant, pode ser sachê de açúcar. Eu gosto muito de tratar com maltodextrose, que eu vou deixar aqui as imagens também para você, que é glicose pura. Então você coloca, só para explicar aqui, né, a parte de carboidrato, o açúcar de mesa, né, aquele branquinho, ele é sacarose. Então a sacarose, ela é uma combinação de glicose com frutose. O corpo só usa a glicose para aumentar a glicemia, então ele precisa quebrar essa ligação e usar a glicose. A frutose, se vocês não sabem, vai direto para as gordurinhas, tá? Mas a glicose que vai ser utilizada. Então, por que não tratar só com glicose? A maltodextrose é uma opção. Então você pode usar a maltodextrose, que ela é um pozinho também, vende em casas de suplemento de esportes, tem várias marcas. Ela é glicose pura, ela é até um pouco menos doce do que o açúcar de mesa, do que a sacarose. Coloca na água, faz uma solução e bebe. A absorção já começa na boca, é muito rápido e a hipoglicemia volta muito mais rápido do que com açúcar de mesa. Importante também educar as pessoas à sua volta para que elas saibam como tratar uma hipoglicemia sua, caso você não esteja em condições ali de tratar, trazerem uma coca para você, trazerem um suco, um açúcar, alguma coisa para conseguirem te ajudar. E também para casos muito extremos, também tem uma opção que se chama glucagon, como se fosse uma insulina, né? Mas não é uma insulina, é o hormônio contrarregulador da insulina, que também é injetável. E esse glucagon estimula a liberação imediata daquela reserva de glicose que fica no fígado, o glicogênio. Então, ela também pode ser aplicada se você tiver numa hipoglicemia muito severa. Eu, particularmente, nunca tive glucagon em casa. Eu não acho muito necessário, porque você tem que estar numa hipoglicemia extremamente severa. Não conheço ninguém que precisou aplicar. Acho até que é mais utilizada no âmbito médico. Ela é cara, o glucagon, e a caneta de glucagon é cara. E ela tem uma durabilidade baixa também. Ela precisa ficar na geladeira. É que nem insulina, é bem sensível também. Então, se você quiser ter na sua casa, você pode ir atrás na farmácia. Mas eu, mais de 20 anos de diabetes, nunca tive, nunca precisei. E eu acho que ela deve ser mais utilizada no âmbito hospitalar, porque ela vai liberar o glicogênio do seu fígado e sua glicemia vai subir bastante. Acredito que ela é mais utilizada para casos onde a pessoa já desmaiou de hipoglicemia. E para evitar uma hipoglicemia, pessoal, não tem segredo. A primeira coisa é ter as suas doses de insulina ajustadas, tanto basal quanto a rápida, quando você toma para algum alimento que você comeu. Então, se você tomar mais do que você comer, você vai ter uma hipoglicemia, falando de insulina rápida. E se a sua basal estiver acima do que deveria estar, se você ficar em jejum por muito tempo, vai ter uma hipoglicemia também. Esse ajuste tem que ser feito junto com o seu médico. Planejar suas refeições, os seus lanches, porque quando a gente tem uma previsibilidade do que a gente vai comer, a gente também tem uma previsibilidade da insulina que a gente vai tomar. Muitas vezes a gente planeja comer alguma coisa, um lanchinho à tarde, aí já toma insulina ali meia hora antes, e daí quando chega na hora, sei lá, se você for comer às 3, 2h30 você já aplica insulina, dependendo da insulina que você usa, é claro, 2h40, enfim.
e daí chega às 3 e você não come. Você vai passar mal, porque você tomou a insulina para a comida que você pensou que ia comer e não comeu. Então você tem que ter um pouco mais de disciplina ali no seu planejamento alimentar. Ajustar atividade física e medicação, importante também, como eu falei, às vezes a gente tem hipoglicemia porque a gente pratica muita atividade física e não reduz a quantidade de insulina que a gente está tomando. Então, no dia que a gente pratica atividade física, o ideal é reduzir um pouco, reajustar a nossa dose. Pega as orientações com o seu médico de como ajustar a sua dose. E por último, pessoal, evitem o excesso de álcool. Evitem consumir álcool em excesso. Isso para reduzir a hipoglicemia, mas a minha orientação para você, como nutricionista, é não tome álcool. É o melhor que você pode fazer para o seu organismo. Mas se você for tomar, evite o excesso, prefira destilados do que fermentados. Os fermentados vão subir mais a sua glicemia e depois você vai ter uma queda. Aos poucos, o ideal é sempre consumir com moderação ou não consumir. Comenta aqui nesse vídeo se você já teve hipoglicemia, como que foi para você, como foi a sua experiência, compartilha aqui com o pessoal o que você achou e como que você tratou. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo e se você tem diabetes e quer saber como ter uma vida ainda mais saudável do que quem não tem diabetes, já segue o canal e ativa as notificações. Te vejo no próximo vídeo.